Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando uma palavra de Deus com vocês. Ao pastor Carlos Alexandre, a pastora Marcela. Os propósitos, eu sou apaixonado por Deus em todas as áreas, mas uma das áreas que eu acho ele especialista é a especialidade dele em promover encontro entre as pessoas no decorrer dos anos. Ele vai encaixando as peças, as pedras. A gente muitas vezes fica apavorado que as coisas não acontecem, mas Deus vai encaixando alguém. Você conhece alguém hoje para daqui a alguns anos ela ser uma chave na sua vida. E Deus trabalha assim comigo e com você, amém? Amém. Minha esposa não está presente comigo, a pastora Luciane, meu filho Natan, porque hoje é aniversário de um dos jovens lá da igreja e ela está num compromisso com eles. Me deixou aqui e foi para lá. Também estou debaixo da bênção da minha pastora, a pastora Cristiane, a pastora Isaías, para estar presente aqui. Vocês uma palavra de Deus para você e para mim. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Amém. Obrigado, irmão. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Vamos ver a partir do 6. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos conversar um pouco essa noite. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 6 em diante, diz assim: aproximou-se Simão Pedro, e este lhe disse: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Amém? Glória a Deus. Durante a trajetória das nossas vidas, da nossa vida, muitas coisas vão acontecer conosco que a gente não vai entender. Tem coisas que aconteceu com você ano passado, que você não entendia ano passado, mas hoje você entende por que aconteceu. Isso foi um recado bem simples que Jesus quis dizer para Pedro. Tem coisas que você está acontecendo agora que você não está entendendo, mas lá na frente, na hora certa, na hora propícia, você vai entender. E quando Jesus estava lavando os pés, eu estava pensando, pastor Carlos, que a limpeza não é apenas um gesto. Jesus quis dizer que é uma necessidade. Era necessário. Não era só algo simbólico. Porque Pedro, durante muito tempo, os fariseus viveram de atos simbólicos. E Pedro estava acostumado com esses gestos. Mas Jesus disse que era necessário lavar os pés. Porque na nossa vida, há momentos que nós vamos ter que mergulhar. Há momentos que nós vamos ter que mergulhar com alguém. Há momentos que nós vamos ter que mergulhar sozinhos. Mas se quisermos viver uma vida com Jesus, é necessário uma limpeza. Amém? Durante muito tempo, eu andei me esbarrando em Jesus. E grande parte das pessoas, durante os anos e até nos dias de hoje, andam se esbarrando em Jesus. Por quê? Como assim se esbarrando, Emerson? Teve certa vez que Jesus estava andando e as pessoas esbarrando nele, e de repente uma mulher toca e ele fala assim: olha, alguém me tocou. E os discípulos param e olham para ele e falam assim: mas mestre, como assim alguém te tocou?
As pessoas estão esbarrando, estão batendo em você, estão agarrando você, e falou assim: não, alguém me tocou, porque saiu virtude de mim. Durante muitos anos a gente tem esbarrado em Jesus, e nada tem acontecido na nossa vida, mas é necessário um toque nele, para a nossa história ser mudada. Porque quando a gente toca nele, aquela mulher, porque o toque acontece quando alguém vai até Jesus dizendo: eu sei quem você é. As pessoas estavam tocando nele porque ele era um profeta, porque ele era uma espécie, quem sabe, de curandeiro para alguns, e o milagre estava ali, eles tinham que relar em Jesus, esbarrava, batia nele. Mas aquela mulher ouve, alguém disse para ela alguns dias antes, aquela mulher do fluxo de sangue: tem um homem que você tem que conhecer, Jesus Cristo de Nazaré. Se você chegar nele, você vai ser curada. Ela foi até Jesus, sabendo quem Jesus era. Quando você vai na casa do seu pai, da sua mãe, eu particularmente quando vou, e o meu pai está servindo um almoço, minha mãe faz uma comida bem gostosa, eu sento na mesa da casa da minha mãe, e eu não chego para ela e falo assim: pai, mãe, eu posso pegar arroz, eu posso pegar um pouco de macarrão? Eu vou abrindo a panela e eu vou me servindo, porque eu tenho intimidade, eu sei quem meu pai é. Para você poder usufruir tudo que Deus tem para a sua vida, você tem que verdadeiramente saber quem Jesus é. Não o que a religião tem pregado e vem pregado ao longo dos anos que Jesus é. Porque muitas vezes a gente chega diante dele falando que ele é Deus, mas você é poderoso, o Senhor é excelso, é supremo, é tremendo, e ele só está esperando você me chamar ele de pai. Ele só está esperando você chamar ele de pai. Porque Deus, Jesus, ele é muito mais do que um solucionador de problemas. O meu filho, Natan, muitas vezes ele chega perto de mim com um carrinho quebrado. Ele chega assim para mim e fala: pai, arruma para mim. Arruma para mim. Para ele eu sou um solucionador de problemas. Ele sabe que eu sou pai dele, mas na mente dele eu ainda sou um solucionador de problemas. Vai chegar um dia que ele vai entender verdadeiramente o que é um pai, e a maneira que ele chegar em mim vai ser diferente daí. Quem está entendendo diz amém. Eu tive uma experiência com meu filho alguns anos atrás. Alguns anos, Natan vai fazer 5, parece que tem 20, né? Natan vai fazer 5 anos, agora dia 30 de novembro. Teve uma época que eu levantava de manhã para levar ele para a creche. Ele está com 4, vai fazer 5, ele tinha uns 3 anos já, 3 anos e meio. E quando ele acordava, ele falava: papai, eu sabia que eu tinha que ir lá e preparar a mamadeira dele e dar para ele, Carlos, mamar. E ele pegava aquela mamadeira e ele mamava. E foi vários e vários dias assim. Mas teve um dia que ele falou: papai, e eu preparei a mamadeira normal, e eu cheguei na cama, ele estava deitado em cima da cama. Na hora que eu fui dar um mamar para ele, a mamadeira para ele deu um tapa na mamadeira, e ele pulou no meu pescoço. Imediatamente o Espírito Santo falou comigo. Sabe, naquele momento, era como se meu filho estivesse falando assim: pai, não estou nem aí para o que o Senhor pode me dar. Eu só quero te sentir. E o Espírito Santo ministrou no meu coração isso. Há quanto tempo nós não temos chegado a Deus simplesmente para sentir Ele, não simplesmente para o que Ele tem para nos oferecer. Muitas vezes a gente chega nele e dobra o nosso joelho e ora, e ora, e ora, e fala com Ele: pai, eu preciso disso, eu quero isso, eu estou necessitando disso. E quando Ele vai falar conosco, a gente fala amém, levantamos e vamos embora. E Ele fica ali esperando um abraço. Quanto tempo faz que a gente não senta do lado de uma cadeira e fala: Espírito Santo, senta aqui, eu preciso falar contigo. Eu preciso te sentir da mesma maneira que eu te sentia quando eu conhecia você. As necessidades do dia a dia têm nos levado a esquecer quem Deus é, e só buscando Ele para Ele nos dar as coisas.
Era muito egoísmo de Deus, seria muito egoísmo dele se ele tivesse enviado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, simplesmente para nos dar as coisas. Há um propósito que vai muito além dessas coisas. Está numa hora de nós buscarmos a Deus pelo que Ele é, até o ponto de a gente poder dizer que Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o meu Pai. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Amém, Jesus? A gente precisa enxergar Deus, entender quem Ele é. Durante muitos anos, a igreja, ela simplesmente ouvia o que alguém falava e comia e ia para casa. Mas estamos numa geração em que a igreja está uma igreja inteligente, pastor Carlos. As pessoas ouvem e analisam. Ouvem e analisam. Porque cego, eu até anotei, não é quem não enxerga o mundo. Cego é quem não enxerga Deus. Jesus estava entrando numa cidade, e as pessoas atrás dele, porque ele era um profeta, porque ele realizava milagres, porque onde que ele tocava as coisas mudavam, histórias eram transformadas. Mas um homem disse assim: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Do meio de uma multidão, cego conseguiu enxergar verdadeiramente quem era Jesus. Oxalá que Deus nos dê a visão de Bartimeu, para enxergar Jesus como Ele é, como Messias Salvador. Ele não veio. A única pessoa, entre aspas, se pode falar pessoas, que nos prometeu bens é o diabo. Quando ele subiu, Jesus ele foi no monte, ele falou: olha, se eu posso te dar tudo isso. Jesus veio para trazer salvação. Jesus veio para trazer salvação. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias lá na igreja, eu perguntei assim, pastor Carlos: quem trouxe Bíblia? Todo mundo levantou a Bíblia. Daí eu fiz outra pergunta: quem foi Bíblia para alguém hoje? Quem foi Bíblia para alguém hoje? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Na realidade, nós temos a cara da nossa oferta. O nosso casamento tem a cara da nossa renúncia. Quando as pessoas olham para nosso casamento, eles conseguem interpretar que tanto de renúncia a gente está tendo. 2 Reis capítulo 5 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram uma cativa, uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro
e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede, que procura um pretexto para romper comigo e ter guerra. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Amém? A pior coisa que nós podemos dar para Deus é uma desculpa. Nós somos uma geração que damos muitas desculpas para Deus. Esse rei ficou apavorado, tentando inventar uma desculpa para o que estava acontecendo. E todos aqui conhecem a história de Naamã, amém? Naamã era o chefe general do exército da Síria. Trazendo para os dias de hoje, é como se ele fosse o chefe, ele fosse o general do exército dos Estados Unidos da América. Ele era o cara. Ele conseguia realizar grandes feitos. Tudo que Naamã tocava, a Bíblia diz que o Senhor, com S maiúsculo, dava vitória a Naamã. Naamã tinha os melhores cavalos, as melhores vestes. O exército da Síria, onde colocava os seus pés, a terra tremia e era conquistada. E os olhos estavam todos atentos a Naamã. As pessoas da cidade, do país de Naamã, olhavam para Naamã e queriam ser como Naamã. Até os seus inimigos queriam ser como Naamã. Afinal de contas, quem não quer ser vitorioso? Quem não quer ser bem visto? E certa vez Naamã vai para Israel e tem uma guerra, e ele volta e traz cativo uma menina. Mas deixa a menina para daqui a pouco. Naamã chega, imagina só, todos os cavalos do exército da Síria aqui, um mais lindo que o outro, e o cavalo de Naamã era o mais belo. Naamã passava, missionária Janete, as pessoas batiam continência para Naamã. As pessoas queriam ser como Naamã. Muitas vezes como nós aí fora. Você sabia que você pode se achar até, tem hora que você olha para você e fala assim: eu? Mas sabia que tem alguém que quer ser igual a você? Sempre tem alguém que olha para nós e quer ser igual a nós, Deise. Quer ter os talentos que nós temos. Quem sabe pode entrar dentro da igreja e olhar você quebrantado e falar: meu Deus, eu tento, eu não consigo, eu queria ser quebrantada como aquela irmã. Eu queria cantar como aquela. Eu queria ser um empresário como aquele. Eu queria ser músico como aqueles meninos ali na frente que adoram o Senhor com uma facilidade, parece. Tem sempre alguém querendo ser igual a gente. Só que nós também, muitas vezes, também queremos ser como alguém. Não só as pessoas serem igual a gente, nós também queremos ser igual a alguém. A gente muitas vezes esquece de onde que nós saímos, menosprezamos aonde nós estamos e queremos estar onde alguém está. Mas para o estar está no futuro, e a gente esquece que o viver a vida é o hoje. Só que Naamã, diante de tudo aquilo que Naamã tinha, Naamã, nome, status, os melhores convites das festas eram feitos para Naamã e sua família. Só que Naamã, quando chegava dentro da sua casa, chegava na frente do seu espelho
que ele começava a tirar suas vestes, ele olhava no espelho e ele via um leproso. E muitas vezes, eu e você, nós somos um Naamã. Nós deixamos sempre a melhor versão de nós para todo mundo aí fora, e levamos o leproso para dentro da nossa casa. Muitas vezes a gente trata melhor o pai de todo mundo aí fora, nós tratamos melhor a mãe de todo mundo aí fora, mas para nossa mãe e para o nosso pai sobra o leproso. Muitas vezes a gente trata a esposa de todo mundo aí fora bem, mas para nossa esposa sobra o leproso dentro de casa. Muitas vezes a gente trata bem todo mundo aí fora, é simpática com todo mundo aí fora, mas para o seu esposo sobra a leprosa dentro de casa. Eu podia estar trazendo uma palavra para você e para mim, para a gente glorificar, explodir em Deus, mas muitas vezes a voz de Deus vem no raio e no trovão, mas ela vem na brisa suave também. E muitas vezes a gente quer ser igual o Naamã, a gente deixa a nossa melhor versão aí fora para todo mundo, e para as pessoas que vão morrer conosco, se estão conosco, nós temos o dinheiro ou não, se a gente tem alimento dentro de casa ou não, a gente deixa o leproso. Até quando vamos viver assim? Até quando? A gente faz tudo aqui dentro, a gente deixa a nossa melhor versão dentro do templo, a gente é o melhor obreiro, a gente é o melhor porteiro, a gente faz tudo, limpa, faz tudo, e dentro da nossa casa só sobra a lepra. Até que um dia, essa menina chega para a sua senhora e diz assim: ah, se o meu senhor conhecesse o profeta que há em Samaria, certamente ele seria curado. Aquela menina, ela estava como escrava dentro daquela casa. Ela foi capturada e levada como cativa para dentro de uma casa. E naquela época as pessoas que eram presas eram escravos. Um ia para o campo, um ia para a mina, para as pedreiras. Mas ela foi para dentro da casa de Naamã. Quem sabe para ela até pensou dentro de si: nossa, eu estou indo como escrava, pastor Carlos, mas eu estou indo para dentro da casa do homem mais poderoso do mundo hoje. Mas quando ela chegou lá dentro, ela olhou e falou: não acredito, ele é leproso. Aquele homem que ela imaginava que as nações temiam era podre. Só que interessante, quando aquela menina viu aquilo, ela como escrava, ela podia ter ficado quieta, pastora Marcela, ficado quieta e deixado aquele homem que tirou ela do seio da família dela morrer. Mas aquela menina podia estar até fisicamente escrava, mas o espírito dela era livre. E quem tem um espírito livre libera a palavra de vida. Libera palavras de vida. Nós somos chamados para liberarmos palavras de vida. E aquele homem chega até o rei de Israel, do rei da Síria, e o rei manda uma carta. E ele chega até o rei de Israel e apresenta a carta. E aquele rei fica apavorado. E o profeta Eliseu fala para ele vir até mim. E Naamã foi com a sua cavalaria para lá, com ouro, com talentos, porque muitas vezes nós somos assim. Nós pensamos que com o nosso talento, com o nosso dinheiro, com a nossa posição, nós compramos pessoas. Podemos até comprar pessoas, mas não compramos homens de Deus de verdade. Ele vai até Eliseu, e quando ele chega até Eliseu manda um menino, um moço, falar com ele. E ele fala assim: olha, o profeta falou para você dar alguns mergulhos aí no Rio Jordão. E ele fica enfurecido.
Naamã estava esperando que quando ele chegasse na frente da casa de Eliseu, fosse estendido um tapete vermelho para ele, como era estendido em qualquer lugar. E ele chegasse, Eliseu viesse e Naamã entrasse. Mas Naamã queria ser recepcionado assim, pastor Carlos. Mas Eliseu recepcionou Naamã como Naamã era, um leproso. Porque ninguém podia tocar no leproso naquela época. De longe, não posso relar, não posso chegar. E Naamã fica enfurecido. Como que eu vou mergulhar nesses rios se lá no meu país tem coisa muito melhor? Até que um dos seus soldados fala assim: mas Senhor, se ele não tivesse pedido uma coisa tão difícil, você não teria feito, não iria fazer? E Naamã começa a dar 1, 2, 3, 4. Eu e você somos assim. A gente até mergulha, a gente até começa. A gente vai dar 1 mergulho, dá 2, dá 3, dá 4, dá 5. Quando vai dar o 6º, não, Deus, tá bom até aqui. Aqui não dá. Aqui não tem como eu me lavar. Esse lugar dói muito. E a gente não quer. A gente não quer continuar. Mas para ser limpo da lepra, é necessário dar os 7 mergulhos. Interessante quando Jesus envia os discípulos e fala assim: ó, você vai curar, vai libertar e vai limpar os leprosos. Mas se lepra fosse como uma doença, quando falasse você vai curar os enfermos, lepra já ia ser automaticamente considerado curada. Mas não, Jesus vai mais a fundo e fala: é preciso limpar. Só com a água do Espírito você consegue tirar. Porque a lepra, ela vai muito além do que cair carne, cair dedo. Lepra é algo que nós temos dentro de nós. Orgulho. Verdades absolutas nossas que ninguém mexe, que somente nós. E somente com mergulhos em Deus de verdade, você consegue ser curado dessa lepra. Eu consigo ser curado dessa lepra. É necessário que haja uma limpeza. Chega. Já passou o tempo da gente deixar nossa melhor versão para todo mundo. É importante, mas não é prioridade. Você jovem que está aqui, que tem seu pai, tem sua mãe vivos. Faz quanto tempo que a sua mãe está na sua casa lá, preparando um almoço no domingo, você dormindo até tarde, você não levanta e vai dar um abraço nela e fala: mãe, como eu te amo. Pega ela no colo, abraça ela. Faz quanto tempo que você não faz isso? Porque na realidade a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida daqui a pouco. Essa pode ser a última mensagem que eu prego na minha vida, pastor Carlos. Mas também pode ser a última que você está ouvindo. Ninguém sabe o que pode acontecer daquela porta para fora. Ninguém sabe. A gente não tem condição de aumentar 1 centímetro de nada da nossa vida. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos deixando as coisas que a gente se preocupa com os galhos, que pode bater na nossa cabeça, e não olha para os toquinhos que faz a gente tropeçar e cair. Faz quanto tempo que você não olha para a sua esposa como você olhava quando você conheceu ela? Faz quanto tempo que você não olha para o teu esposo como você olhava quando você conheceu ela? Porque o físico vai mudar, vai passar 5, 10 anos, vai mudar, não tem como não mudar. Mas se você parar e olhar nos olhos dela, pastor Carlos, agora, o mesmo olhar que ela tinha quando você viu ela pela primeira vez, ela ainda tem. Porque o olhar não muda. O olhar revela intimidade. Amém? Mas o inimigo das nossas almas, ele sabe que a intimidade transforma. A intimidade muda histórias.
Por isso Jesus falou assim: olha, quando quiser falar com o seu pai, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto, que o teu pai que está em secreto te vê. Interessante que você entra para falar, e Jesus Cristo está falando que o teu pai te vê. Jesus Cristo não está falando assim, o teu pai vai te ouvir. Ele está falando que o teu pai te vê. Porque tem momentos que a gente entra na presença dele, Marcela, pastora Marcela, a gente não tem nem palavras para falar. A gente só senta, mas ele está vendo, ele sempre vê. Mas o diabo, sabe, ele sabe que ele vai fazer de tudo para nos impedir de entrar no quarto para falar com ele. Porque ele sabe que é impossível uma pessoa entrar no quarto, fechar a porta, entrar e sair da mesma forma que entrou. Então ele vai fazer de tudo para te impedir de ter um momento em particular com o pai. Não é verdade? Tem hora que você fala, não, essa noite eu vou levantar de madrugada, eu vou ter um particular com Deus, parece que tudo coopera para você não conseguir ter esse momento. Porque o mundo espiritual sabe que o momento de intimidade gera vida. Para o meu filho Natan existir, para o seu filho existir, você teve que entrar no quarto. Para o milagre que é a vida existir, você teve que entrar no quarto, fechar a porta, ter um momento de intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, para o milagre da vida que é seu filho existir. Só com intimidade você pode gerar vida. Você tem que investir tempo na intimidade com Deus, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a pouco. Mas sabe o que é preocupante também? Nós que somos conhecedores do Evangelho, eu que estou com esse microfone na mão, porque é muito fácil pregar uma palavra hoje. Os sons das igrejas estão tudo bons, tem muita informação na internet. O que é perigoso para a gente que prega, ou para a gente que conhece Jesus, é muitas vezes a gente pregar muito bem o que a gente vive muito mal. Há uma geração pregando muito bem o que vive muito mal. Por isso que a gente vê muitas vezes filhos doentes. Esses dias eu vi uma pessoa falar algo muito forte, um pastor dos Estados Unidos dizer assim que essa é uma geração que vai enterrar os seus filhos devido ao que está dando para eles comerem. E o cara falou, e o pastor falou tanto da parte espiritual como da parte física. O que seu filho, quando ele olha para você, o que ele vê? O que o meu filho, quando olha para mim, o que ele vê? O que a mulher de Naamã, quando olhava para Naamã, o que ela via? O que as pessoas aí fora iriam dizer de nós, se elas vissem verdadeiramente quem nós somos? Imagina se as pessoas fossem no dia do nosso funeral, quando a gente morrer, porque é costume, a pessoa morre, todo mundo é bom. É difícil uma pessoa do lado de um caixão falar, nossa, não prestava, não valia nada. Não, era uma boa pessoa, tinha os, mas era legal. Já pensou se abrisse um telão do lado do nosso funeral, falando quem nós somos? Porque sabe o que está acontecendo em Timóteo? Diz assim que aquele que não cuidar da sua família, da sua casa, é pior que um infiel. Sabe o que está aqui dizendo? Que você pode fazer tudo de bom. Você pode ganhar multidões. Você pode fazer tudo aqui dentro. Mas se você não priorizar e não cuidar super bem da sua casa, você é pior que um infiel. Eu serei pior que o infiel. Sabe o que é o infiel? O traficante que está virando droga agora. Ele também, ele é infiel. E a Bíblia está dizendo que nós somos piores que eles. O que será que nós temos feito com o Evangelho que Jesus veio nos ensinar naquela cruz? Nós somos muito bons para darmos as nossas melhores partes aí fora. Uma vez eu falei lá na igreja do Avivamento, quando eu ainda estava lá, eu recebi uma palavra, que há duas maneiras de você
fazer um cachorro bem bravo parar de morder. Ou você vai no pet shop mais perto da sua casa e compra uma focinheira e coloca na boca dele. Ou contrata um adestrador especialista. E o adestrador vai pegar o seu cachorro e vai cuidar dele. As duas maneiras vai fazer o cachorro parar de morder. Mas tem uma diferença. Aquele cachorro bravo que você colocou a focinheira, ele não está mordendo, mas a alma dele está morrendo de vontade de morder. Mas aquele adestrador, que você pegou o cachorro e deixou na mão dele, ele vai treinar, adestrar, até o momento daquele cachorro perder totalmente a vontade de morder. O Espírito Santo é assim comigo e com você. É que muitas vezes a gente prefere colocar a focinheira. Se eu fizer isso e o pastor Carlos ficar sabendo. Se eu fizer isso e a missionária ficar sabendo. Se eu fizer isso, meu esposo ficar sabendo. A gente se preocupa de não fazer porque as pessoas vão dizer, mas a nossa alma está morrendo de vontade de fazer. Jesus, antigamente, o ato de adultério era considerado adultério quando o camarada era pego em flagrante. Daí Jesus veio e estreitou um pouquinho mais. Ele falou assim: se você olhar e cobiçar, já adulterou. Muitas vezes a gente pensa que a vinda de Jesus foi para facilitar o acesso a Deus. Eu entendo que ele foi o selecionar. Selecionar quem vai a Deus. Porque hoje há um tipo de religião que prega o que as pessoas querem ouvir, não prega o que vai levá-las para o céu. Há uma diferença bem grande. Quem está entendendo diz amém. Muitas vezes a gente não quer mexer em algumas áreas da nossa vida, porque nós sabemos que se a gente começar a mexer muito, vai cheirar mal. As pessoas vão, quem sabe, sentir até um odor das nossas coisas. Cada um de nós conhece o seu ponto fraco. Não existe Superman, nem Supergirl. Nós somos humanos. Jesus veio para nos ensinar a sermos seres humanos melhores, não para nos ensinarmos a ser super-herói. Super-herói não morre. Ele veio até morreu para nos ensinar que é necessário o nosso eu morrer. Mas toda vez que você tem coragem e ouve Deus e começa a mexer em algo que pode cheirar mal, o Lázaro ressuscita. Jesus chega para as irmãs e fala: tira a pedra. Nós, como vai tirar a pedra? Já faz 4 dias que morreu, está cheirando mal. Falou: tira a pedra. Pode mexer, vai cheirar mal? Pode até cheirar, mas vai ressuscitar, vai voltar a viver. Um dia Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, homem valoroso, põe-te em pé. Gideão está lá malhando trigo, desacreditado, sozinho. Nem ele acreditava mais nele. Ao chegar ao ponto que ele disse assim para Deus, assim: não, mas logo eu sou o menor da casa do meu pai, eu não consigo nada. E Deus falando para ele: Gideão, um homem valoroso. É como se Deus estivesse chegando e falando assim: Gideão, tem um Gideão dentro de você que você não conhece ainda. O dia que esse Gideão sair para fora, toda a tua família vai vencer. Quando Davi estava na frente de Golias, ele colocou para fora um Davi que ninguém conhecia, mas só em momentos de tribulações nós temos a oportunidade de liberar esse Davi, liberar essa missionária Janete que tem aí dentro, que muitas vezes nem você sabe que existe. Muitas vezes na minha vida eu tive que liberar. Eu não acreditando mais em mim, eu tive que acreditar. Quando todos olhavam para mim, não acreditavam mais em mim, mas eu sabia que havia um Deus falando: Emerson, põe-te em pé.
Todo dia de manhã, quando você acorda e levanta e coloca os seus pés no chão, é a mesma coisa Deus estiver falando para você: Gideão, põe-te em pé, eu preciso falar contigo. Deus, Ele nunca vai responder para mim e para você aquilo que a gente pode responder. Tudo aquilo que eu e você conseguimos fazer, Ele não vai fazer. Será que você não está orando muitas vezes por algo que você consegue fazer? Ele fala: mas Deus não está me respondendo. Deus não está me respondendo. O apóstolo Luiz Hermínio diz assim, que Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. O céu mais reage do que age. Moisés, pede para o povo para marchar. O mar se abriu. Arranca a pedra. Lázaro ressuscitou. Essa noite quero deixar para mim e para você que nós precisamos deixar a nossa melhor versão dentro da nossa casa. Porque quando nós aprendemos a deixar a nossa melhor versão dentro de casa, nós vamos ser até parecido com Enoque. Enoque fez duas coisas na vida: teve intimidade e gerou filhos. Ser discípulo de Jesus é fazer discípulo. Ele só falou para a gente ir fazer discípulo. Você consegue parar agora e pensar quantas pessoas você conhece atualmente que você ganhou para Jesus e elas estão firmes na igreja até hoje? Será que eu consigo? A gente muitas vezes vem preocupado com nossos problemas. E muitas vezes hoje também, quando você faz um ato de bondade para alguém, as pessoas até desconfiam. Porque tem algo chamado psicoadaptação, que a gente, mesmo estando dentro da igreja, a gente se acostumou com as coisas já. Já que a gente sai com a nossa família, vai comer em algum lugar, a gente passa na frente de uma churrascaria, tem uma pessoa pedindo comida ali fora, a gente olha para ela, entra, come, bebe até não aguentar mais, sai para fora, olha para a pessoa e vai embora como se nada tivesse acontecido. Isso não é deixar a melhor versão. Esses dias o Natan falou para mim, pastor Carlos, eu estava saindo de casa, meu filho, cara, só quem tem filho sabe como que os filhos ministram na nossa vida. Eu estava saindo para fora, meu filho falou para mim assim: pai, eu quero ser igual a você. Aquilo me impactou. Falei: meu, que responsabilidade nós temos. Que responsabilidade tremenda. Teve uma vez, logo após daquela primeira experiência que eu contei, que ele bateu na mamadeira, um dia meu filho falou assim para mim, uns 2 meses depois, está vindo para a escola, e acredito que ele ouve lá na escola essas coisas. Eu arrumando ele, tudo, ele deu mamar para ele, indo para a escola, ele falou para mim assim: pai, eu não gosto do Senhor. E usou o Senhor ainda. Natan falou bem assim para mim, Janete: eu não gosto do Senhor. E aquilo, parece que aquilo entrou no meu coração. Eu levei ele para a escola, deixei ele lá e voltei mal para casa. E comecei a pensar, pastor Carlos, mas como assim? Ele fala, olhar nos meus olhos e falar assim para mim: eu não gosto do Senhor. Daí Deus ministrou muito forte em mim. Emerson, muitas vezes vocês até nem falam que não gostam de mim, mas a atitude de você mostra que vocês não gostam de mim. Será que as nossas atitudes têm mostrado ao céu se nós amamos ou não Deus? Porque falar que amar Deus é muito fácil. Estou quase encerrando. Uma das provas bem simples, básicas, para a gente saber se você ama Jesus ou não, se eu amo Jesus ou não, é quando a gente está com o nosso celular na mão. Quando a gente está sentado na sala da nossa casa com o controle da TV na mão, da TV a cabo na mão, e estava só você e o controle. Você olha para trás, sua esposa já foi dormir, você vai lá de ponta de pé, dá uma olhada, não está dormindo, você coloca no canal que você quer. Aí você prova se você ama Jesus ou não. Quando você está com o seu celular, e você pode acessar o que você quer ali na madrugada, você prova para Jesus se você ama Ele ou não.
A gente muitas vezes quer fazer grandes coisas para provar que se ama Jesus ou não. Mas são essas pequenas coisas que têm nos impedido de viver a vida com abundância que Ele falou que ia trazer para nós. Que nós possamos entender que o Evangelho de Jesus não é passivo, ele é transformador.